Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das ideias mais elegantes do aprendizado de máquina, a Support Vector Machine, ou, em bom português, a máquina de vetores de suporte. Certo, vamos começar com um desafio que parece simples. Temos aqui dois grupos de pontos. Dá para traçar um número infinito de linhas para separar esses grupos, não é mesmo? A questão é, qual delas é a melhor? A verdade é que a maioria dessas linhas, na prática, não serve muito bem. Olha só, uma linha que passa raspando nos dados, que só consegue separar o que ela já viu, ela é muito frágil, fica muito perto do perigo. Isso quer dizer que quando chegarem dados novos que o modelo nunca viu, a chance dela errar é bem grande. A solução precisa ser mais robusta. E isso nos leva direto ao ponto central. O objetivo aqui não é só separar os dados que a gente já tem na mão. O grande lance é construir um modelo que funcione bem com dados que ele nunca viu antes. Esse conceito tem um nome: generalização. A ideia principal é que o melhor modelo é aquele que encontra um equilíbrio. Ele tem que se encaixar bem nos dados que a gente tem agora, claro, mas também precisa ser simples o bastante para não cair na armadilha do overfitting, ou seja, o sobreajuste. O interessante de olhar para essa comparação é que a gente percebe a diferença fundamental. Não se trata só de ser preciso hoje, mas de ser confiável amanhã. É a diferença entre só decorar as respostas e realmente aprender o conceito. E é aqui que entra a filosofia por trás das máquinas de vetores de suporte. A gente quer encontrar a linha mais estável, mais segura de todas. E como se faz isso? Construindo a estrada mais larga possível entre as duas classes. Então, em vez de uma linha qualquer, os SVMs buscam o que chamamos de hiperplano ótimo. É a linha, ou o plano, que deixa essa margem, essa zona de segurança, o mais larga que der. É uma abordagem que busca, acima de tudo, estabilidade. E aqui vem a parte mais legal. A melhor linha de todas é definida apenas por esses pontos que ficam ali, bem na beiradinha da margem. Todos os outros pontos, aqueles que estão mais longe da fronteira, eles não têm influência nenhuma na posição final da linha. Ou seja, são esses pontos críticos que dão as cartas. O que isso faz é transformar uma ideia visual, super intuitiva, num problema matemático de otimização bem preciso. Basicamente, o que a gente está pedindo para o algoritmo é: encontre a fronteira mais simples possível que ainda consiga separar os dados corretamente. Bom, essa estratégia da estrada larga é fantástica para problemas onde uma linha reta resolve. Mas, e quando os dados são bem mais complicados? E se uma linha reta simplesmente não for suficiente? Pega um problema como esse, por exemplo. Uma fronteira linear aqui? Impossível. No espaço de 2 dimensões em que os dados estão, qualquer linha reta que se tente traçar vai acabar misturando tudo e classificando errado. É exatamente aqui que os SVMs trazem uma carta na manga genial, conhecida como o truque do kernel. Em vez de tentar forçar uma solução no espaço atual, a gente muda de perspectiva, a gente muda o espaço. Então, a mágica acontece assim, passo a passo. Primeiro, o problema. Os dados não se separam com uma linha. Segundo, a transformação. A gente projeta esses dados para uma dimensão maior. Terceiro, a solução. Nesse novo espaço, um plano simples resolve tudo. E o quarto passo é o grande truque. As funções de kernel fazem todo esse trabalho pesado de forma eficiente, sem o custo computacional de ter que criar essa nova dimensão de verdade. É uma solução elegante para um problema que parecia não ter saída. Ok, vamos ver então como isso se aplica na prática. Usar um SVM no mundo real significa escolher as ferramentas certas para cada tipo de problema que aparece. A escolha do kernel é o que vai definir o formato da fronteira de decisão. Ela pode ir desde uma linha reta simples até formas super complexas e flexíveis. Cada kernel é bom para um tipo de geometria diferente nos dados. Mas não é só escolher o kernel. O desempenho do modelo também depende de um ajuste fino desses parâmetros. É um processo de encontrar o balanço perfeito entre a complexidade do modelo e a precisão dele. Este parâmetro C é como se fosse um controle deslizante. Com ele, a gente decide o que é mais importante. É ter uma estrada bem larga e estável, mesmo que isso signifique que alguns pontos fiquem do lado errado, ou a prioridade é garantir que cada ponto seja classificado corretamente, mesmo que isso deixe a estrada mais estreita e talvez mais complexa. E essa citação resume perfeitamente o poder dos SVMs. O design deles é totalmente focado em criar modelos que sejam robustos e confiáveis no mundo real. E no fim das contas, é isso que todo algoritmo de aprendizado de máquina busca.
A lição que a gente tira das máquinas de vetores de suporte vai muito além de pontos num gráfico, sabe? É uma verdadeira filosofia sobre como construir soluções inteligentes. O que os SVMs nos ensinam é que a melhor solução não é só aquela que resolve o problema de hoje. É aquela que é construída com uma margem de segurança, com folga suficiente para durar e se adaptar ao que ainda está por vir.